Pessoal, bom dia, espero que estejam bem. Sou o professor Edjânio. Essa será a nossa aula 1 da disciplina de redes de computadores, referente aí ao nosso terceiro bimestre, tá? E na aula de hoje, para iniciarmos o nosso terceiro bimestre, nós iremos abordar os principais dispositivos de redes de computadores. Vamos lá? O que são dispositivos de redes de computadores? Os dispositivos são equipamentos físicos, tá? E esses equipamentos aí estão responsáveis por realizar o processamento e o encaminhamento de dados em redes de computadores, tá? Junto ao sistema de cabeamento, os dispositivos compõem aí a estrutura física de uma rede de computador, disponibilizando aí, né, uma plataforma para que os protocolos, para que os softwares consigam ali trabalhar em cima dessa infraestrutura. E sem esses dispositivos, as redes de computadores sequer existiriam, tá? E existem dispositivos voltados aí para escalas diferentes de redes, como por exemplo, redes do tipo LAN, são as redes de área local, tá? Redes do tipo MAN, são as redes de área metropolitana, e redes do tipo WANs, são as redes aí de grande área geográfica, como por exemplo a internet, tá? Os dispositivos que nós abordaremos serão a placa de rede ou placa adaptadora de rede, o hub, o switch, o roteador, os repetidores, o modem, o gateway padrão e o firewall, tá? São os principais dispositivos de rede de computadores. Claro que existem outros dispositivos que são mais específicos para determinada tecnologia de rede, tá? Mas no geral, esses dispositivos apresentados são necessários aí para que uma rede funcione corretamente. Vamos iniciar com a nossa placa adaptadora de rede, ou a nossa NIC, tá? Que é a sigla aí para Network Interface Card, tá? E a nossa placa adaptadora de rede, que vocês conseguem enxergar na figura, é uma placa aí do padrão Ethernet que aceita conexão cabeada via cabo de par trançado através de um conector RJ45, tá? Então são placas de redes aí voltadas para computadores desktop. A placa de rede ela trabalha na camada física do modelo OSI, tá? Nós vimos em aulas posteriores que existem dois modelos, né, de rede, tá? Nós vimos que existe o modelo OSI, que é o Open System Interconnection, e existe o TCP/IP, tá? Que é o modelo utilizado atualmente. Enquanto o modelo OSI é um modelo utilizado aí para estudos, uma vez que detalha, né, com mais aprofundamento toda a comunicação e toda a realização do processamento e transmissão dos dados, tá? E nós vimos que no modelo OSI existem 7 camadas, né? Enumeradas aí de baixo para cima, onde nós temos na camada 1 a camada física, na 2 enlace, na 3 rede, na 4 transporte, tá? Na 5 seção, na 7 apresentação, na 6 apresentação e na 7 aplicação, tá? E a camada física ela é responsável aí por encaminhar os sinais elétricos ou fazer aí conversões de sinais elétricos, tá? Ela representa alguns equipamentos e todo o sistema de cabeamento daquela rede, tá? E a nossa placa de rede ela está ali na nossa camada física, certo? E a placa de rede é responsável por estabelecer conexões entre os dispositivos e a rede, ou entre o dispositivo e outros dispositivos, tá? De modo que todo dispositivo conectado à rede necessita de uma placa adaptadora de rede, tá? A placa de rede ela recebe os dados das camadas superiores, certo? O usuário, ao utilizar alguma aplicação ou o próprio dispositivo a realizar algum procedimento, ele vai gerar ali dados, e esses dados serão repassados camada por camada, tá? Onde cada camada receberá dados específicos daquela camada até chegar à camada física. Ao chegar à camada física, a placa de rede ali
vai converter todos aqueles dados em sinais elétricos e encaminhar aqueles dados através da rede via cabo ou via rede sem fio por microondas ou radiofrequência, dependendo ali da conexão utilizada, tá? E cada placa de rede possui um endereço MAC associado. O endereço MAC é o Media Access Control, tá? É um protocolo ali da camada de enlace que nós vimos nas aulas posteriores. E esse endereço MAC nada mais é que o número que identifica o fabricante da placa de rede, como também é a própria placa de rede, impedindo, por exemplo, que existam duas placas de redes iguais, onde a existência de duas placas de redes iguais provocaria aí uma falha enorme de segurança na rede, uma vez que o dispositivo conseguiria receber mensagens que teria como destino outro dispositivo, né? Então seria uma falha enorme de segurança caso o endereço MAC pudesse ser utilizado de forma idêntica em mais de uma placa de rede. Então cada placa de rede possui um endereço MAC específico. Tá? E a nossa placa de rede, ela geralmente possui aí conexões do tipo PCI ou PCI Express, tá? Que são barramentos de placas-mães utilizados aí para agregação de placas, tá? Placa de rede, placa de vídeo, placa de áudio, etc. Certo? E existem diversos padrões de placas de rede no mercado, tá? Nós temos, por exemplo, os padrões Ethernet, tá? Aqui nós temos a Ethernet de 10 megabits por segundo, a Fast Ethernet de 10 a 100 megabits por segundo, o padrão Gigabit Ethernet trabalha aí a 1 gigabit por segundo e 10 gigabit Ethernet que trabalha aí a 10 gigabits por segundo. Além dos padrões Ethernet que são voltados aí para redes de área local, nós temos outros padrões como o padrão de placa de rede para rede topologia anel, que são aí placas de rede do tipo Token Ring. Nós temos padrões de placas de rede voltadas para conexões do tipo WAN, que são redes seriais, tá? Nós temos, enfim, uma infinidade aí de placas de redes que, claro, serão utilizadas a depender da tecnologia de conexão a ser abordada naquela rede. E aí nós chegamos ao hub. Tá? O hub também é um equipamento de camada física, tá? Foi o primeiro equipamento a ser utilizado em topologias do tipo estrela, certo? E o hub, ele não realiza processamento de dados, tá? Por essa razão ele trabalha ali na camada física, onde sua função é simplesmente replicar os sinais elétricos para todas as suas portas, tá? Por exemplo, nessa figura, imaginem que um frame de dados, né, foi recebido ali na porta 1, tá, da rede local. O hub vai replicar para todas as portas, né, vai replicar para a porta 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ele não vai replicar para a porta de uplink, que é a porta de conexão da internet, e nem vai replicar ali para a porta 1, que foi a porta de origem aí do frame. Tá? Mas isso é muito inseguro, né? Uma vez que os outros dispositivos, tá, podem receber as mensagens que não são direcionadas para eles, certo? Claro que a placa de rede de cada dispositivo vai descartar a mensagem uma vez que o endereço MAC não corresponde, tá? Mas o processo de fraudar o endereço MAC, por exemplo, traria ali uma grande insegurança para a rede, tá? Outro fator também seriam as colisões que ocorreriam na rede, tá? Uma vez que, como o hub encaminha os sinais elétricos para todas as portas, caso 2 ou 3 portas enviassem ao mesmo tempo, os sinais elétricos se colidiriam, né? Haveria ali uma mistura de sinais elétricos e as mensagens ficariam incompreensíveis, certo? Os hubs, apesar disso, são baratos e considerados eficientes, certo? Mas tem aí a questão da
insegurança e do baixo desempenho quando muitos dispositivos encaminham mensagens ao mesmo tempo. Então não é um dispositivo recomendado a ser utilizado atualmente. Nós temos uma imagem com hub, né, restabelecendo aí a função de dispositivo central, tá, onde o encaminhamento de dados entre esses dispositivos, né, ocorrerá através do hub e todos os dispositivos receberão as mensagens, tá? Claro que eles só irão ler a mensagem se a placa de rede em cada um dos dispositivos possuir o endereço MAC idêntico à da mensagem, certo? Mas no caso de fraude de endereço MAC, a rede tornaria-se absolutamente insegura. E aí nós chegamos ao switch, tá? O switch é um dispositivo da camada de enlace, tá? Uma vez que ele realiza processamento de dados e não apenas encaminhamento ou conversão de dados, certo? É mais inteligente que o hub encaminha para todo mundo, tá? O switch sabe exatamente para quem ele deve encaminhar, ok? É um equipamento bem mais seguro, tá? Ele mantém uma tabela interna. Nessa tabela interna existem associações, tá? O que são associações? É a identificação de qual endereço MAC está ali alocado àquela porta. Por exemplo, digamos que na porta 3 do switch tem ali o endereço MAC específico do computador conectado à porta. Então o switch ele sabe, né, que aquele endereço MAC está conectado à porta 3. Então quando uma mensagem chega ao switch com destino à porta 3, logicamente o switch vai encaminhar a mensagem apenas para a porta 3 e não encaminhar a mensagem para todas as portas, como é o caso do hub aí, certo? Então o switch é mais seguro, uma vez que ele não encaminha mensagens para dispositivos que não são o destino da mensagem, e por conta disso ele também oferece um melhor desempenho, visto que as colisões na rede serão menos ocorrentes. Terão menos ocorrência, né? Tá, e como que acontece esse processo? Quando a mensagem ela é encaminhada para determinado dispositivo da rede, o switch ele vai analisar o endereço MAC da mensagem. Essa mensagem chama-se frame, que é o conjunto de dados, ou no caso aí sinais elétricos da rede, certo? Que são enviados para um destino qualquer. O switch, ao analisar o endereço MAC, tá, do frame, no caso da mensagem, ele faz uma comparação com o endereço MAC, com os endereços MAC das suas tabelas, tá, e consegue verificar ali em qual porta aquele endereço MAC está conectado. E a partir desse momento, o switch faz o chaveamento, encaminhando a mensagem apenas para aquela porta, certo? E como que o switch adquire esses endereços MACs? Quando ele é ligado na rede, ele encaminha mensagens para todos os dispositivos, certo? Essa mensagem, que é encaminhada para todos os dispositivos ao mesmo tempo, chama-se broadcast. Enviando essa mensagem do tipo broadcast, todos os dispositivos receberão a mensagem e devolverão, certo, uma segunda mensagem, uma resposta à primeira mensagem para o switch, informando qual é o seu endereço MAC. Então, a partir desse momento, o switch armazena o endereço MAC de acordo a cada porta do dispositivo. Existem dois tipos de switches. Existem os switches departamentais, são switches aí de pequeno porte, certo? Que são utilizados em organizações pequenas, tá? E geralmente aí não oferecem grandes recursos e uma alta taxa de transferência de dados. Tá? Nós temos aí switches de 12 a 24 portas e tem algumas empresas que fabricam switches de até 48 portas do tipo departamental, tá?
Já os switches voltados para grandes empresas, grandes organizações que necessitam de uma taxa de transferência maior, que tem uma quantidade absurda de dispositivos conectados, tá? Que necessitam trabalhar aí com diversas tecnologias de redes ou com diversos protocolos específicos de rede, esses switches são chamados de backbone, certo? Aí possuem aí uma infinita quantidade de recursos, de portas, de opções para inserção de mais portas. Então nós temos aqui duas imagens. A primeira imagem representa um switch departamental da Dell, tá? Possuindo ali 48 portas, certo? Algumas portas USB também para conexão de outros dispositivos, tá? E nós possuímos ali um switch de backbone onde existe uma grande quantidade de portas, tá? A possibilidade de um gerenciamento melhor da rede através de protocolos, tá? Através da conexão de outros dispositivos, certo? Enfim, o nosso switch de backbone ele possui uma grande quantidade aí de recursos se comparado ao switch departamental, tá? Mas em todo caso é melhor utilizar um switch departamental do que utilizar um hub, tá? E nós temos aí uma imagem que representa uma topologia estrela, onde um switch está ali exercendo a função de dispositivo central, tá? O switch ele tem uma tabela interna e ele sabe exatamente quem está conectado a cada porta do dispositivo, certo? Por exemplo, digamos que o nosso primeiro laptop ele encaminha uma mensagem diretamente para a impressora. A impressora ela tem o seu endereço MAC na sua placa de rede, certo? Então o dispositivo vai encaminhar uma mensagem com destino àquele endereço MAC, certo? O switch ao receber a mensagem ele vai verificar na sua tabela em que porta aquele endereço MAC está conectado. Identificando a porta, ele encaminha os frames de dados aí apenas para a porta de destino. E dessa maneira os outros dispositivos não receberão a mensagem, apenas o dispositivo de destino, certo? Vou finalizar a aula por aqui para o vídeo não ficar tão grande. Espero que tenham compreendido. Até a próxima e bons estudos.